Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Maboraera. Estou hoje aqui com meu amigo Adamska. Salve. E hoje, meus queridos, venho aqui de novo vos anunciar. Temos aqui nossa plataforma com mais de 800 horas de conteúdo. Temos aqui audiobooks comentados sobre a questão woke. Meu povo sem conhecimento... Como é, Adamska? Perecerá. Está aqui pra vocês e vocês vão entender ao longo desse vídeo por que eu estou falando isso. Temos várias horas de conteúdo, tem nossos e-books aí na descrição, tem tudo pra você aí, pra você estudar, pra você ouvir, pra você não limitar o seu mundinho a essa pouca compreensão que você tem. E hoje nós vamos falar do Rainha dos Santos, sobre o conclave, sobre o novo Papa, o Santo Padre Leão XIV. Então assista aí, nós elaboramos várias coisas, eu aqui e meu amigo Adamska. Espero que vocês tenham um bom vídeo e não se esqueçam dos 5 passos: fone de ouvido, volume no máximo, alt tab, prestar atenção e, obviamente, nesse episódio, mão na Bíblia. Muito obrigado a todos vocês, tenham um excelente vídeo e sem mais delongas, vamos para mais um episódio e começar! Sejam todos muito bem-vindos ao Maboraera. Estou eu aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. E você não sabe o que é o caminhar sobre a mira da PTZ, meu amigo. Essa câmera que estou aqui, que você pode ver aqui, apreciar. Pfizer. Você falou. Pfizer, Pfizer, tudo. Pfizer. Você não sabe o que é caminhar com Pfizer redistribuindo o seu DNA. Mas hoje vamos ver aqui o Rainha dos Santos. Sem mais delongas, poucas. Vamos ao vídeo, meus queridos. Let's do this. Fala, galera, que fala o Science. Salve, rapaziada, aqui é o Rainha Santos, direto de Barcelona, na Espanha, e habemos papam. Toma? Essa parada do Habemos Papa tá ficando... Isso virou um... Isso memificou muito rápido, né, velho? Eu percebo que essa parada do latim, ele faz com que é muito fácil de memificar as palavras em latim, né, cara? É. Tem muita expressão que eu faço. Você quer fazer um vídeo, amigo? Muita expressão do latim, especialmente do latim clássico, né? Que vira ditado, né? Deixa eu ver. Fortuna fortis adiuvat. Isso é difícil. Esse aí, acho que é difícil memificar, esse aí. A fortuna favorece os valentes. É uma frase muito conhecida, Marco Aurélio. Não, é uma frase conhecida, mas eu acho que em latim é difícil, né, velho? Mas, por exemplo, Roma locuta causa finita. É fácil. Sim. Porque Tá ligado? o latim é uma língua que tem... Não tem muito... Eles não usam artigos e preposições, muitas preposições, né? Essas coisas assim. É bom, latim. O conclave acabou de eleger o Robert Francis Prevost, também conhecido como Leão XIII, como sucessor. Se o Rayan... Leão 13 não, Leão 14. Não, mas eu entendo. Calma. O problema não é esse pra mim. O problema é que mesmo o Rainha dos Santos sabendo 9 línguas, ele teve problema em falar Provost. Ele fala russo, né? Se não me engano. Fala russo, alemão, jasmim, colorado, vertigão, português, amarelo, roxo. Fala tudo. Só não fala Provost. Do Papa Francisco. Eu vou ler aqui trechos da matéria da Globo, globo.com, e vou trazer certos pontos Todo dia isso. que eu fiz uma pequena pesquisa, porque, cara, a notícia é muito recente. Talvez num vídeo futuro aqui neste mesmo canal, nós podemos ter mais detalhes sobre o posicionamento do Leão XIV. Quero lembrar você que, cara, ele foi eleito há meia hora atrás, e sendo eleito há meia hora atrás, ele não teve... Cara, o olho do Rainha dos Santos é grande, né? Parece um personagem de anime. Olha aqui. Vê. Meia hora atrás, ele não teve... Caralho, que lapa de olho. Sobra nada pro Betinho que nem eu, velho. Eu também doidonho. Massa. tempo nem recursos para apagar os tweets dele antigo quando ele era bicho.
Os tweets dele antigo. A guarda suíça jamais pensaria nisso, né, velho? Ninguém jamais Que os pensou. ataques viriam do Twitter. Ninguém tava preparado pro Twitter, né, Ninguém cara? sabe para Elon Ai, Musk. A guarda suíça, todo o Atirou. sistema de inteligência do Vaticano, ninguém parou pra pensar Daniel nos antigos Miorin. tweets. Bispo de Chicago e de Chiclayo, no Peru. Então, tem muita coisa no perfil dele, @drprevost, que, cara, meio que telegrafa o que ele acredita e o que ele significa. Quero lembrar certas coisas aqui pra vocês. Ele é agostiniano, então gostei por ele ser agostiniano, Toma! porque eu fui. É porque ele estudou, caraca. Ele vai falar que ele estudou no colégio do Santo Agostinho. Que é o colégio que o meu estudou também. Mas o que isso quer dizer, cara? Eu não sei. Todo mundo tá falando isso. Ele é agostiniano, mas ninguém tá dizendo o que isso significa. Pô, eu já li algumas coisas do Santo Agostinho, mas eu não sei o que significa exatamente ele ser agostiniano, tá ligado? Ele era da mesma ordem que o Não, isso é o óbvio. Lutero. Isso é o óbvio. Ele era agostiniano, o Lutero era agostiniano. Você pode ser. Mas o que significa ser agostiniano, tá ligado? Tipo, franciscano, Francisco de Assis, pobreza, tá ligado? Mas, tipo, Santo Agostinho, o que isso significa? Eu não sei, eu já li alguns livros do Agostinho, eu não sei o que significa o cara ser um agostiniano. O que isso significa? Não sei, não manjo da ordem agostiniana. Eu também não, e eu vejo todo mundo falando isso. Eu vi o Frei Tiago hoje, falando do conclave. Ele falou que a ordem agostiniana é o maior inimigo, um dos maiores inimigos da igreja. Sempre foi. Sempre fui. Toma. Não sobrou nada pro Agostinho. Nada. Não foi ele que fundou a ordem, né? Fundaram sob inspiração dele. Não foi ele, eu acho que com certeza ele não teria fundado com o próprio. Eu acho que um santo não fundaria uma ordem com o seu nome, tá ligado? Não, porque, por exemplo, franciscano. São Francisco de Assis fundou, só que o nome A ordem não- chama da franciscana. Então, eles chamam de franciscanos, né? Mas não era outro franciscano. nome. Sim. Então, eu não acho que o Agostinho, se fosse criar. Eu acho que nenhum santo criaria uma ordem com o seu próprio nome. Eles podem fundar ordens. Tipo, o Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas, Companhia de Jesus. tá ligado? Mas ele não criou. Tipo, vocês agora são loianos, tá ligado? Quem dá esse nome geralmente quem é depois. Sim, o próprio santo não faria isso. Tipo, eu não consigo imaginar um santo que tem uma humildade gigantesca colocando seu próprio nome numa ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fui criado, a minha base é toda no Colégio Santo Agostinho. Toma! Minha base é toda com a Miorim. Cadê o Miorim? O Biro estudou pouco lá, não? Não sei. Ele estudou no colégio americano, não foi? Não sei, Ele cara. fala assim direto, sei. Ele fala assim, meu inglês, eu estudei no colégio americano. TOEFL. Não, mas aí é outra coisa. Eu não sei, acho que eu... Não sei, mas... Tá, o Raio Santos estudou no Colégio Santo Agostinho. Sim, ponto. Ponto. É isso, ele não vai dizer o que isso quer dizer pra gente. Ele falou, foi muito bom ter recebido uma educação católica, não sei o quê. Não, mas Agostinho, uma educação católica. Agostinho, se fosse qualquer outro colégio católico, ele ia ter ensinamento católico. Sim. Não é por ser Agostinho que foi um ensinamento católico. Sim. Coleto. Então, uma filosofia de vida parecida com a minha. A filosofia de vida é muito parecida com o Heinz. Sim, muito parecido, igualzinho. O Agostinho e o Rael Santos, mesma coisa, história de vida, cara. Quais são os traços que ele acha que tem? Faz sexo? Então, É isso? falta conversão. Aí, ó. É isso? Falta conversão. Caraca. Cara, mas assim, se você for olhar a vida do Santo Agostinho, não foi só sexo. Não foi. Tipo, tem a história dele, tipo assim, Grego. ele na questão dele ter seguido várias correntes, buscando a filosofia. Ele acredita nessas coisas de mediunidade hoje. Mas Agostinho não acreditava nisso. Mas o Santo Agostinho acreditava em coisa de maniqueísmo. Aí uma hora ele vai que ele se converte, uma hora. Ah, tu não quer quebrar a vibe porque tu acha que ele vai se converter, você continua acreditando nisso. Não sei.
Parece que tu tá querendo traçando salvar paralelo. ela antes. Tá andando em seita, em crença estranha, religiosa. Sabe por que ele deve estar falando isso? Porque ele viu aquela frase do Santo Agostinho e ele deve usar ela muito. Deus, dai-me castidade, Mano. mas hoje não. Eu nunca vi essa frase colocada tipo, no lugar. Mas dizem que é dele, cara. E o que importa é isso? Não, sabe? ele falou, tá lá. Eu falava isso aqui na época lá, no auge da minha tolice. Ele falava isso. Vamos ver Santo Agostinho aqui no tempo moderno. Ninguém usa. Pessoal que gosta aí de teologia, filosofia, dá uma olhada nos textos de Santo Agostinho. Vamos ler aqui, ó. Papa americano tem 69 anos, nasceu em Chicago e é visto como reformista, alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Sou contra. Sou contra. Cara, eu acho que esse roleplay, eu acho que é um roleplay que ele tá fazendo. Tá? Teve uma mulher que comentou no outro vídeo, uma senhora, uma moça, uma mulher, não sei, que comentou o seguinte: eu estudei com ele. Ele é assim mesmo. Mas estudou no Santo Agostinho. Eu acho que sim. Mas ela falou assim: eu estudei com ele. Ele é assim mesmo. E desde sempre, quem criticava ele, dizia que criticava ele porque ele era negro. Foi Tu vê? no Santo Agostinho ele já falava isso? No Ou Santo era, Agostinho. ou era na Wharton Business School? Acho que é both. I'm thinking both. You know, like, University of Pennsylvania. In Pennsylvania, futebol americano. Eu era Futebol desse- americano. Sou contra. Socorro. Beleza? Ele falou sou contra 3 vezes, né, Pedro? Não! Igreja Católica está linkada com a direita. Cara, Tá, meu Deus do céu, velho. igreja... Cara, sabe por que eu não critico ele? Porque pra se comunicar com as pessoas tem que ser isso aí mesmo, velho. Sim. Véi, sou contra, por quê? Igreja Católica é de direita. Acabou, o cara vai isso. Bolsonaro. O cara vai isso e vai, é isso mesmo, Ryan, porra! Acabou. Acabou. Sobrando nada pro Betinha, né? Caralho. Não com reformista, não com direitos LGBT e os caralho a quatro. Então, tipo, Por que ele fica tentando falar que não é contra os LGBT se no vídeo passado que a gente reagiu ele falou que os LGBT são demônios? Satanismo. O maior satanismo que existe. O maior satanismo que existe é dar o cu. Caralho. nesse ponto aí eu não gostei. Vamos continuar. Cara, ele tá fazendo um cheque do Papa, que eu acho que é o que a pessoa normal faz mesmo. Deixa eu ver aqui. Reformar. Progressir. Gostei não. Tão esperada fumaça branca que anuncia a eleição do novo Papa foi expelida nessa quinta-feira, na chaminé da Capela Sistina. O cardeal Robert Francis Provost foi eleito pelos colegas e será conhecido a partir de agora como Leão XIV. Rapaziada, quero lembrar você que catolicismo é novo mundo. Então, o último Papa... Catolicismo é o quê? Novo? Acho que ele falou que é novo. que catolicismo é novo mundo. É novo? Não sei, bota o fone aí pra ver se ele falou isso mesmo. Quero lembrar você que catolicismo é novo mundo. Catolicismo é novo mundo. Ah, tá, Novo Mundo tá falando da América. Ah, tá. Então, o último Papa foi argentino, o novo Papa americano / peruano. O próximo Papa será do Novo Mundo. E Será o quê? Tá foda, hein, Ryan? no / peruano. O próximo Papa será do Novo Mundo. Eu vou me matar. O novo Papa americano / peruano. O próximo Papa será do Novo Mundo. Será do novo mundo. Ah, tá. Ah, que já tá falando do Ponto próximo. Vai ser da América também. Daqui a 10 anos. Peruano. O próximo Papa será do Novo Mundo. E ponto final. Por quê? Porque Caraca, Agora tu vê, lá no começo do vídeo eu falei latim. Do latim. Aí a gente falou de Agostinho. A gente estudou no código de Agostinho. Agora a gente chega à conclusão de que Ryan locuta causa finita. Ryan locuta causa finita, meu amigo. Ryan falou, tá dito. já não tem mais catolicismo aqui na Europa.
os países católicos só têm fiéis católicos acima de 80 anos. Isso é uma coisa que eu vou ter que concordar com o Rael, velho. É. Eu tava vendo alguns papas europeus falando lá, e estavam falando da situação na Europa que, tipo, todas as igrejas, a maioria das igrejas lá estão se tornando pistas de skate, Bah. bar, pra aproveitar a estética, tá ligado? Uhum. Mas tá virando essas porra assim. Só que em contrapartida, isso que é interessante. Os países que estão sendo. Tá entrando muito muçulmano, em contrapartida tá crescendo muito o catolicismo. Uhum. Então, por exemplo, o Reino Unido tá crescendo muito o catolicismo de novo. Apesar que a Inglaterra, por exemplo, que tá crescendo, não é um lugar aonde a gente, nos últimos, sei lá, 400 anos, não tinha característica de ter muito católico. Uhum. Apesar de ter sido um lugar bem católico no começo, não foi o lugar que teve muita caça aos católicos. Teve muito problema na Inglaterra com os católicos. Uhum. Foram muito perseguidos, muita gente morta, etc. É proibido o rei lá ser católico. O rei inglês não pode ser católico porque o rei inglês é chefe da igreja anglicana. Anglicano. Aí não tem como tu ser católico e chefe da igreja anglicana. E toda vez que tem a morte de um papa, eu não sabia disso, eu descobri do Papa Francisco. Toda vez que um papa morre, quando no enterro, o príncipe vai, não é o rei. Uhum. Pra mostrar que é uma coisa menor, tá ligado? Vai o príncipe, não o rei. Uhum. Então, apesar da Inglaterra não ter essa marca tão forte católica, tá crescendo bem lá muito por causa do crescimento islâmico também. Sim. Então, o islamismo cresceu bastante na sombra da queda do catolicismo e no crescimento do ateísmo, mas em contrapartida, com o islamismo crescendo, também teve um revivar, tá tendo um revivamento de catolicismo na Europa, tá ligado? Uhum. Alguns dizem, inclusive, eu vi alguns padres falando que foi muito por causa do Ratzinger. O Ratzinger, ele conseguiu ter aquele apelo bem europeu de conduta civil. Um cara que tem 8 doutorados, fala 30 línguas, um acadêmico fodão, tá ligado? Uhum. Que aparentemente é o que chama muita atenção na Europa. Faz sentido. E aí o nome do Ratzinger cresceu bastante lá na Europa. Inclusive o Ratzinger, quando assumiu, ele assumiu o nome de São Bento, de Bento XVI por causa do São Bento, que muitos dizem, eu não conheço a história, mas muitos dizem que ele foi responsável pelo crescimento do catolicismo na Europa, né? Mas eu não conheço muito bem. Então, precisa de um líder espiritual, um líder da igreja, de um país onde tenham fiéis. Porque o catolicismo já ruiu na Europa. E, cara, Não, aqui eu acho que ele tá bem errado, velho. Se fosse assim, a igreja não mandaria missionários em vários lugares que não tem muitos católicos, né? Começa assim, não tem católico, depois cresce católico. Ainda tem muito lugar. Esses países europeus ainda mandam muito missionário pra fora. Eu vi um padre português falando do novo Papa. Ele falou que uma das características dos agostinianos é a questão missionária. Uhum. Eles são muito missionários. E, inclusive, foi por isso que ele foi pro Peru. Porque lá ele foi fazer missão no Peru, né? Uhum. Fica estranho, né? Falar missão no Peru. Peru. No Peru. É isso que é o nome do país. Então... E os beneditinos também são bem conhecidos por serem bem missionários. Só que são tipos diferentes de missionarismo, tá ligado? Uhum. De missão. Mas eu acho que o Ryan tá errado nesse ponto, porque você precisa ter igrejas e missionários e o catolicismo no lugar para o catolicismo voltar a crescer, ou crescer se não tem, tá ligado? Uhum. te convido a ir em qualquer igreja de bairro, dia de domingo, 10 da manhã. Vai em qualquer país. Vai na Itália, vai em Portugal, vai na França, vai na Espanha. A Alemanha não tem tanto catolicismo, mas também procura uma igreja católica na Alemanha. Você vai ver a mesma coisa que eu vejo. O Velhos. bagulho é que o Ryan, assim, ele sempre vai para as grandes cidades, né? Sim, isso é verdade. Bom E ponto. as grandes cidades, elas realmente não são exemplos de religiosidade, nunca foram nenhuma civilização, mas... Centros urbanos nunca foi uma característica de, sei lá, as igrejas urbanas, né? Nunca foi. Essas cidades grandes nunca vão ter muita religiosidade mesmo. O pessoal tá ocupado com dinheiro, trabalho, as coisas assim. E também com festa, esses bagulho. De fato, não vai ter
muita gente em igreja, né? Talvez em uma ou outra igreja, mas a maioria das igrejas onde vai ter gente são nas regiões de interior que tem menos pessoas, né? São lugares que tem bem menos pessoas do que nas cidades imensas, cidades grandes aí da Europa, especialmente, né? E tem outra característica também que a gente conhece bem de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. Tem igrejas nos centros urbanos que são muito visitadas, tem bastante gente, mas é um negócio meio... Ponto turístico. Não, religião civil também. Tipo, Sim. networking, tá ligado? Tipo, vai muita gente rica em certas igrejas, tá ligado? As igrejas que tem as cidades grandes aí da Europa, catedrais e tudo mais, em geral é muito ponto turístico também. Bastante. Muito ponto turístico. Roma, por exemplo, muita gente vai como ponto turístico, né? Sim, porque, por exemplo, as igrejas, o pessoal fala, né? O pessoal fala das arquiteturas, arquitetura gótica, né? Não sei mais o quê. Que aí dá toda uma ênfase teológica, né? Catequese por meio das imagens ali. Mas hoje, infelizmente, essas catedrais não estão mais evangelizando, né? Como já fizeram antes, né? Mas hoje serviram como ponto turístico, infelizmente. Outra coisa também que conta bastante é a diminuição do número de padres, né? Sim, sim. O número de padres vai estar reduzindo bastante faz um tempo já. Eu tava vendo lá, tipo, são 400 mil padres para 1,4 bilhões de católicos Uhum. ao longo do globo. Então, tipo assim, tem lugares que tem muito mais padres do que outros, tá ligado? Uhum. Então, também tem essa questão. Esses velhos vão bater as botas. Ele foi escolhido por pelo menos 89 dos 103 cardeais, 2/3 dos eleitores do conclave, e será o sucessor do Papa Francisco na Catedral de São Pedro. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Provost tem 69 anos e se torna o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja. Catolicismo não é forte nos Estados Unidos também, não. E a pouca força que o catolicismo tem nos Estados Unidos é a direita, são os estados de Trump, estados da direita. É também o primeiro pontífice vindo de um país de maioria protestante. Tá aí, exato. Também não achei legal ser um americano. Tá? Porque, de novo, Estados Unidos é um país protestante. Recebeu imigrantes. Ok. Imigrantes esses que são católicos. Ok. Em Los Angeles, a igreja que eu vou, que é ali na King Boulevard, com... Recebeu muita imigração, sabe? Recebeu muita imigração irlandesa, né? Os irlandeses eram católicos, italianos também, muitos que vieram para o Mexicano Brasil. pra caralho. Foram lá para os Estados Unidos, os mexicanos, muitos mexicanos, né? Nesses lugares aí, que ele mora na Califórnia, né? Sim. Então, esses lugares aí deve ter muito mexicano, né? Pessoal tudo, Texas, lugares assim, Novo México, sei lá mais o que. Teve um influxo muito grande de católicos, né? Agora, se for pensar no redneck, né? Os Estados Unidos profundo, em geral, é muito protestante, né? Muito Bastante. batista lá no sul. Adventista pra caralho. No Testemunho de Jeová pra caralho. norte vai ter os presbiterianos, luteranos, metodistas, esse pessoal todo. Ali tem o pessoal do Bible Belt, né? Que é que é no sul, onde tem muitos batistas lá, os seminários onde esse pessoal, tipo Iago Martins, essa gente toda vai lá para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ainda tem uma maioria protestante, mas o número de católicos lá cresce. Não, cresceu bastante nos últimos anos. Cresceu bastante, Cresceu né? bastante. Cresce e... Principalmente pela atuação, por bem ou por mal, desses bispos ou cardeais que são conhecidos como tradicionalistas, etc. Isso, tem muito. E teve uma época também de muito crescimento que foi com o Futoshi. Sim. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que esse Papa vai fazer é ver a questão da canonização do Futoshi, que tá parada desde Bento XVI. Uhum. Se canonizar o Futoshi, eu acho que também vai avivar, vai ter um recrescimento muito grande de católicos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim. Porque uma das características americanas é que eles gostam de enaltecer bastante suas figuras. Sim. Então, por exemplo, uma das consequências que vai ocorrer com isso é, consecutivamente, o filme do Futoshi. Um filme sobre o Futoshi, documentário sobre o Papa Leão XIV, os bagulho e tudo. Eu imaginei, um Papa americano já deve estar chegando lá nas agências lá, não sei o que. Caramba. Pra caralho, vamos fazer o que? Não só isso. Pô, ele usou o Leão XIV. Todo mundo tá com a dúvida. Quem foi Leão XIII? Uhum. Então, assim, um documentário, um filme sobre Leão XIII, sobre o São Leão Magno. São Leão Magno, que foi um grande nome da Igreja Católica, São Leão Magno.
Foi. Eu tava vendo o padre Paulo Ricardo falando sobre ele, foi um cara absurdo, assim. Enfrentou Átilo Uno, Foi um dos primeiros papos, assim. parou o Átilo Uno, fez Uhum. coisas incríveis, assim. Então, são nomes muito grandes e que uma figura como essa aqui, apesar que eu vi que ele é bastante anti-Trump, o novo Papa, ele já afirmou várias vezes, É, botou vezes pra correr, só que ele não é. mas o pessoal puxou a capivara dele. Ele é republicano. Sim, ele é republicano, é filiado. É porque faz sentido. Os Estados Unidos não. Cara, um sistema bipartidário, você tem dois partidos. Então é natural que se você muitas vezes é filiado a um partido, você vai criticar figuras ali dentro do seu partido também. Você falar que, por exemplo, 2014 pegaram um pronunciamento dele sendo bem firme contra o aborto. E também falando bastante sobre a família, sobre São José e a família E católica, etc. ele continua sendo anti-aborto, essas coisas Sim, todas. sim. E sendo anti-aborto, naturalmente você vai tender a ser republicano. A única coisa que o pessoal, que eu vi muito o pessoal católico batendo no Trump é a questão da imigração. Sim. A questão da imigração, aí de fato. É porque, assim, a forma que o Trump está tratando a imigração, de fato, é uma forma um tanto quanto desumana, tá? Sim. As pessoas não sabem, mas não é só. O pessoal gosta muito de um certo tipo de narrativa, um certo tipo de propaganda, que inclusive o Brasil está produzindo suas próprias propagandas pró-América, isso é uma coisa sensacional. Os Estados Unidos geralmente tem que produzir a propaganda, Uhum. mas o Brasil está construindo a sua própria propaganda. Mas existiram muitos imigrantes que foram enviados de volta para o Brasil que não eram criminosos. A grande maioria não eram criminosos, Uhum. tá ligado? Porque se caso fosse, já teriam sido presos nos Estados Unidos e já teriam sido mandados de volta. Sim. Muitos imigrantes são imigrantes que estão trabalhando ilegal. Sim. Que tem uma agenda nacionalista do Trump muito forte, da noção de vão roubar nossos empregos, Sim. que é muito forte nos Estados Unidos. Sim. Principalmente do lado redneck. As pessoas estão roubando nossos empregos aqui, tá ligado? Sim, os imigrantes. Sim, sim. Então, essa abordagem do Trump anti-imigrante, da forma que ele tá levando, é demasiada desumana, Sim. tá ligado? Tipo, muito desumana. Sim. Porque tem muitas pessoas que estão fugindo de situações. E assim, qualquer um como católico tem que pensar, tipo assim, as pessoas estão fugindo de ambientes detestáveis de vivência. Sim, o pessoal lá no México fugindo de áreas dominadas por cartéis. Por cartéis, e aí você barra o cara pra ele morrer ali. Então, assim, é um tanto desumano. E Sim. às vezes o cara ele quer trabalhar. Sim. O mexicano. Qual é o estereótipo do mexicano? O trabalhador. Uhum. O cara que tá laborando pra caramba. E eles, não só isso, como eles são acostumados a um padrão de vida menor, eles diminuem o custo do trabalho e muitas vezes são atrativos econômicos melhores pro empregador americano. E sempre feliz. Sim. Sabe? Porque, porra, não todo México. Sim. Tá ligado? Ele tá ganhando menos, mas tá ganhando muito mais do que ele nunca. Porque nos Estados Unidos, até em termos econômicos mesmo, o custo de trabalho, né, o salário a se pagar por um serviço é imensamente grande, para aquilo lá do Monark, né? Tipo, Sim. pô, tem que pagar pro cara instalar aqui a máquina de lavar. E se eu pagar, eu tenho que pagar mais que a máquina de lavar. Tipo, caraca! Agora, manda o mexicano fazer isso. Isso é muito mais barato. Muito mais viável, barato, né? Isso- Então, Pode falar. empresas inteiras lá nos Estados Unidos, segundo o Ryan Santos, inclusive, chegaram a se basear nesses imigrantes empregados deles, Sim. entendeu? Então, isso gira a economia. Pra caramba. Gira a economia. Pra caramba. E o problema disso é que, inclusive, o Trump, nesse processo dessa luta desenfreada e desumana, muitas vezes, com os imigrantes, ele esquece o que é a história americana. Os americanos sempre foram muito abertos à imigração. Muito Uhum. abertos à imigração. Muito abertos. É um país que sempre aceitou imigrante. Sim. Os Estados Unidos, há muito tempo, é o país que mais recebe imigrantes do Os mundo. Estados Unidos só tem o tanto de Nobel que eles têm os bagulho e tudo, porque lá, desde a época lá da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, recebeu um influxo gigantesco De de imigrantes imigrantes. vindo Pra da caramba. Alemanha, da Itália, desses lugares todos, e o pessoal trouxe um monte de coisa pra eles. Entendeu? Os Estados Unidos têm uma história muito forte de imigração. Até porque a colonização americana nos Estados Unidos, né, a construção dos Estados Unidos foram de imigrantes. Sim. É imigrante, Sim. tá ligado? Tipo, não tem esse americano. Foi um pessoal que saiu da Da Inglaterra, Inglaterra, sim. foram lá colonizar. O Mises fala disso, eu tava lendo aquele livro lá dele, Nação e Estado e Economia, ele fala, os Estados Unidos e a Inglaterra são uma só nação, ele diz. Ele fala, uma só nação. São dois estados diferentes, mas uma só nação. Para ele, os dois é uma continuidade nesse sentido. E depois com os irlandeses. Tipo, cara, os Estados Unidos ganhou muito com a imigração. Muito, Sim. muito. Ao mesmo tempo também teve muito preconceito. Eu lembro que tem um Sim. caso muito famoso, que teve comoção internacional lá. Teve 2 imigrantes, se eu não me engano, lá na década, acho que lá, década de 20,
Tava Ku Klux Klan, os bagulho tudo doidão lá. Eram os dois italianos. Só que eu acho que aí eles foram acusados lá de serem comunistas, anarquistas, não sei o que mais. E, tipo, não teve advogado para defender eles, nada. Eles foram condenados à morte porque tinham matado 2 pessoas. Aí esses dois... Tem um filme sobre isso, chama Sacco e Vanzetti, que era o nome dos dois. Aí eles morreram na cadeira elétrica e depois descobriu que não foi eles que mataram. Então, tipo, eles foram condenados por um crime que eles não tinham nada a ver. Isso gerou comoção internacional, os bagulho E uma tudo. coisa que, de certa forma, vai criar uma certa rixa, digamos assim, uma certa dificuldade, é que tanto o Papa Francisco quanto esse atual Papa, o Leão XIV, eles são contra a pena de morte. Pô, Leão 14. É muito bravo, o Leão Muito 14. bravo, né? A gente tá vivendo um tempo onde a gente vai poder ver um... Porque pra gente que é católico novo, né? Isso é novo. Uhum. A gente sempre viu esse nome, Leão XIV, não sei o quê, como se fosse, tipo, grandes nomes do passado, tá? É, E agora a gente tá vendo um Leão XIV, é a continuidade, Leão tá ligado? 13. Tipo, isso é uma parada muito foda, tanto, tipo, um Leão Gregório- XIV. O próximo vai ser Gregório XVIII, Um Gregório, um Pio. Imagina, um Pio XIII. Pio XIII, tá? Pio XIII. Esquece. Clemente XIV. Clemente, acho que teve 13 Clementes. Isso, inclusive, cara, impulsiona os novos católicos curiosidades sobre esses grandes nomes que o catolicismo já teve e que é uma memória que não nos foi dada pela educação brasileira, que sempre jogou pra fora essas coisas, tá ligado? Aham. Agora as pessoas estão querendo saber, cara, quem foi o Leão XIII? Esse cara é o 14, quem foi o 13? Sim. Quem foi o primeiro? Quem foi o quarto? Quem foi o quinto? O quarto, por exemplo, o Leão IV, ele foi muito importante também. Uhum. Foi um cara muito firme, muito forte na igreja. E as pessoas não sabem quem foi. Tá ligado? Esses canais, inclusive o Lucas Lancaster, eu acho que o Lucas Lancaster ele vai pegar, nesse pontificado aí, ele vai pegar mais de 1 milhão de inscritos facilmente. Uhum. Falando de igreja. Se ele começar a falar dos pios, etc., cara, ele vai crescer muito. Uhum. Porque as pessoas estão procurando muito, tá ligado? Uhum. Portugueses vão procurar, de Portugal, tá ligado? Muita gente vai procurar. Porque existe uma gigantesca e incrível história, um tesouro escondido da Igreja Católica de 2000 anos que esses nomes continuando a história da Igreja Católica, os nomes que continuam isso daí, não que tenham descontinuidade, tá? Uhum. Mas que reavivam certos grandes nomes da Igreja, traz de volta esses tesouros que as pessoas não chegaram a conhecer. Sim, sim. Que inclusive o Ratzinger fala no livro lá do Introdução ao Cristianismo. Tipo, a Igreja Católica, ela provém esse tesouro gigante pra gente e a gente nem tem noção, tá ligado? Uhum. Nós que somos novos, saca? A gente fala do quê? Geralmente vai falar de Descartes, Kant, no máximo que a gente chega, sei lá, São Tomás e Aristóteles. Mas e Leão Magno? Tá ligado? Uhum. E Leão IV? Qual é aquele que falou Gregório Gregório VII. VII e os Pios, tá ligado? Pio I, Pio X. Quem foi Pio V? São Pio V. São Pio X, tá ligado? Uhum. Eu acho isso incrível, cara. Pessoalmente, eu acho isso incrível. Western. Crenshaw. King Boulevard com Western Crenshaw. Latino pra caramba, mexicano pra caramba. Se bater a migra ali, leva todo mundo. Outra O projeto do Trump sobre migração é um projeto que vai tirar muitos católicos mesmo É isso que eu tô falando, dos pô. Estados Unidos. Sim. Isso que eu falei, é um processo desumano. E assim, tu é um padre de uma paróquia. Conhece ali os seus fiéis. Chega lá, a polícia pra tomar. Você vai, pô, muitos padres vão esconder, muitos padres vão ficar tristes, o pessoal vai prejudicar. Sim. São fiéis ali. E os mexicanos, cara, que é uma conduta muito boa, eles vão na mesma igreja sempre. Conhece o padre, ajuda, Sim. tá sempre ali trabalhando, ajudando, laborando, tá ligado? Sim. E aí vai chegar um carro lá e vai levar todo mundo. Sim. Pô, será que é tão estranho o Papa, nesse sentido, ser contra esse tipo de atividade do Trump? Será que não faz sentido, tá Sim, ligado? diversos padres lá nos Estados Unidos e tudo mais. Sim. positivo é que ele tem 69 anos. 69 anos é jovem. Jovem. 69 é jovem. Eu não digo que é jovem, não. É uma boa idade. Jovem foi, sei lá, São João Paulo II. 56 anos, tá ligado? Uhum. Mas eu não sei se é tão jovem assim. Se bem que a medicina tá avançando muito, então talvez seja até uma boa idade. Uhum. Uma excelente idade, assim, tá ligado? Mas eu acho que se entrasse um com 50, um com 60 com a tecnologia de hoje, a medicina, acho que ele ia ter um tempo do caralho de papada, né? Uhum.
quê? Hoje em dia, a expectativa de vida tá alta, então podemos esperar aí mais 20 anos de Leão XIV no poder. Isso é bom e é ruim. Vamos lá. 20 anos eu acho difícil, tá? 20 anos, quase 90 anos, pô. Assim, Acho difícil. Provost, em 69, se torna o primeiro papa norte-americano. Apesar da origem norte-americana, porra, como é que fala essa porra desse nome, cara? Prevost. Bom, no próximo vídeo Provost é francês. já vou saber como é que fala essa porra. Construiu grande parte da sua trajetória religiosa na América Latina, principalmente no Peru. Foi lá que se destacou até alcançar os cargos altos da Cúria Romana. Ao ser eleito, ocupava duas funções importantes no Vaticano: prefeito do dicastério para os bispos, órgão responsável pela nomeação dos bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. De perfil discreto e voz tranquila, Leão XIV, não vou chamar de Prevost, que eu não sei dizer Prevost ou Prevost, costuma evitar holofotes e entrevistas. No entanto, é visto como um reformista alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Tem formação sólida em teologia e é considerado um profundo conhecedor da lei canônica, que rege a Igreja Católica. Entrou para a vida religiosa aos 22 anos, significa que ele comeu gente. aos 22 anos. 22 anos, era agostiniano, tava descendo a lenha, né? E às vezes não, né, velho? Às vezes o cara. Até os 22, Tem muita gente que aos 22 ainda não transou, tá, velho? os 16, os 22 ali, ele tava, né? Enfim. Ele tava torando gente, né, velho? Caralho. Caraca. O Ryan Sun... Isso tem que ser... ou isso é um personagem ou esse bicho ele realmente é pervertido, tá, velho? Desculpa. Ele já falou que ele é tarado. Tanto que uma vez teve um vídeo dele, antigaço, no canal dele que não existe mais, ele falou, eu agradeço a pornografia. Ele fala no livro também, pô. Ele fala bater punheta pra ver pornô, porque ele disse que se não fosse ele só estaria pensando em fuder em vez de trabalhar, fazer as outras coisas. É, talvez ele seja gay. Sim, bissexual. É, talvez ele seja gay mesmo. Sociólogo, negro, bissexual. Sociólogo e negro, provavelmente, né? USP. USP. Porque geralmente a pessoa entra para a vida religiosa ali bem mais cedo. Então, dos 18 aos 22, ele deve ter experimentado alguma coisa ali. Formou-se em teologia na União Teológica Católica de Chicago e aos 27 foi enviado a Roma para estudar direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. Foi ordenado padre em 82, 2 anos iniciou sua atuação missionária no Peru, primeiro em Piura, depois em Trujillo, onde permaneceu por 10 anos, inclusive durante o governo autoritário de Alberto Fujimori. Prevost chegou a cobrar desculpas públicas pelas injustiças cometidas no período. Em 2014, foi nomeado administrador da Diocese de Chiclayo, cargo em que foi ordenado bispo e permaneceu por 9 anos. Nesse período, enfrentou a principal crise da sua trajetória. Em 2023, 3 mulheres acusaram Prevost de acobertar casos de abuso sexual cometidos por 2 padres no Peru, quando elas eram ainda crianças. Isso vai acontecer. E para mim, isso é um tiro, é uma intriga da oposição. Toma! Ele fala isso, né? Ele fala que daí é cancelamento, estão querendo cancelar a Igreja Católica. Aí fiquei fazendo esse bagulho. Eu tava procurando lá, fui procurar, né? Leão 13 no YouTube. A CNN fez um vídeo dizendo que o Leão 13 era socialista. Meu. Óbvio que não. Mas. O homem da Rerum Novarum, também. Sim, falando mal do comunismo toda hora. Socialista, né? Enfim. Mas aí qual é o nome? Os outros já comentaram disso num grupo. Tu viu um shitpost peruano? O shitpost peruano, Que tem a velho. comunidade shitpost Peru. Botaram lá, botaram a Steam, entre aspas, né? Do Papa Leão XIV. Aí tava lá, atividade recente, Dota 2. E ele deve ter experiência com jovens no Peru. E Dota é muito, muito popular no Peru. Extremamente Tu popular. acha que jogava Dota também? Acho que. Não sei se ele jogava, né? E se ele jogava Dota?
Ele não jogava Dota não, Adanska. Ele tava estudando, cara. Isso é verdade. E ele é padre, velho. Mas ele tinha experiência com jovem, deve conhecer o jogo. Mas assim, pessoal, hoje, um dos maiores adversários, o adversário da igreja sempre foi o mundo, né? Hã? Nada. Nada. Fala, galera. Nada. Um dos maiores adversários, o maior adversário da igreja sempre foi o mundo. E eu acredito que uma das coisas que nós do Autolinguagem, eu, Malboro L, a L é Autolinguagem, não é Lagoas não, tá? Posso prover e ajudar com a equipe aqui, com a nossa empresa, é justamente nessa noção de combate ao mundo. E como é que nós podemos combater o mundo? Diversas maneiras. Mas qual é a forma que eu consigo auxiliar vocês? Uma dessas maneiras, uma das várias que nós buscamos auxiliar, é na questão do conhecimento. E é por isso que nós oferecemos aqui a nossa plataforma aqui do Alta Linguagem, altalinguagem.tv. Aqui, ó, tem 7 cursos. 3, 5, 7. E vai sair mais 2. Um de lógica e um sobre a diluição do poder na Igreja Católica. Se dá para ser ANCAP católico ou não. Diluição do poder na Igreja Católica. E aqui, ó, nós já lançamos, tem vários conteúdos, tem mais 800 horas, tem os cursos, tem vários conteúdos aqui, inclusive produzidos pelo Adanska sobre a Igreja Católica. Então, por exemplo, Cardeal Caetano, você sabe o que é? O Adanska elaborou bastante sobre Cardeal Caetano. Tem aqui o curso de livre-arbítrio e mais outros vários cursos, vários vídeos do Adanska sobre, por exemplo, Luiz de Molina e o livre-arbítrio. Então, nós temos vários conteúdos, mais de 800 horas de conteúdo aqui, ó. Luiz de Molina. Aqui, ó. Tem muito conteúdo. Isso aqui é uma parte, tá? Do Adanska falando sobre Luiz de Molina. Aqui a gente tem um curso aqui, ó. Não, nesse aqui não. Cadê o livre-arbítrio, cara? Olha, 2. 2? Aqui, ó. O livre-arbítrio tem 2 partes. Uma parte da ciência do livre-arbítrio, que o Mionin dá lá, e uma do Adanska, sobre a teologia do livre-arbítrio. Então nós temos aqui dentro, se você clicar, ó, tem aqui as aulas. Tem as várias aulas e tal. E aqui também tem as aulas do Miorin. Então nós temos vários cursos aqui, vários conteúdos. As nossas lives aqui do Alta Linguagem ficam todas salvas aqui. Então tem muita coisa. Tem os nossos e-books. Eu acabei de produzir os e-books lá do Alta Linguagem, os audiobooks comentados. Já está aqui disponível. Vou fazer de todos os e-books que o Adanska, que está aqui comigo, produziu para vocês, audiobooks comentados. Vou disponibilizar lá na plataforma. E se você não quiser comprar a plataforma, tem os e-books aí na descrição que você pode comprar. Vem em pub e vem em PDF. Então você pode ler onde você quiser. Então essa é a nossa forma de conseguir contribuir para vocês aí na batalha contra o mundo, digamos assim. É a nossa forma aí de conseguir ajudar vocês nesse processo. Os produtos estão aí na descrição. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, consumam. Vamos lá de novo. Da mesma maneira que na minha infância se associava o árabe com terrorista, com bomba, e hoje se associa o árabe com dinheiro, petrodólares, cara, infelizmente a Igreja Católica hoje, na sabedoria popular, é associada aos padres que comem criancinhas. Então ele, como um líder, ele tem que saber driblar isso. Então, ó, esse último parágrafo para mim foi positivo. Driblar. 3 mulheres acusaram Prevost de acobertar casos de abuso sexual. E ele, como líder dessa porra, como líder da igreja... Até corrigiu, toma! Tá no processo. Tá no processo. Tarde, ele vai ter que lidar com uma polêmica dessa. Porque a oposição tá vindo forte. E você sabe muito bem que o carioca analisando, né? A oposição tá vindo, os alemães estão vindo. A nossa oposição como cristãos. Segundo as denúncias, uma das vítimas telefonou para Prevost em 2020. 2 anos depois, ele recebeu... 2020 foi o auge daquele movimento Me Too. Pior que eu lembrei, cara, ele respondeu uma pergunta, tipo... o cara pagou pra mandar uma pergunta pra ele. Ryan, o que você acha daquele bagulho lá da COP30? Que tudo se baseia no que o papo tá falando. Você acha que tá voltando aquele bagulho da Igreja Católica dominar o mundo? Ele... Não sei, mas se estiver voltando, acho bom. acho que o mundo cristão ia ser bom. Ele falando assim, ó, caraca... Ele quer que o Papa domine o mundo inteiro. Você vai ficando mais velho, você vai estudando, você vai vendo que o Pink e o cérebro nunca foi tão real, né?
Anos depois, ele recebeu formalmente os relatos e encaminhou o caso ao Vaticano. Um dos padres foi afastado preventivamente, o outro já não exercia mais funções por questões de saúde. A diocese peruana nega qualquer acobertamento e afirma que Leão XIV seguiu os trâmites exigidos pela legislação da igreja. O Vaticano ainda não concluiu a investigação. Vai arquivar. Durante sua passagem pelo Peru, Prevost também ocupou cargos de destaque na conferência episcopal local e foi nomeado para a congregação do clero e depois para a congregação para os bispos. Em 2023 recebeu o título de cardeal. Recente, então. Muito recente. Cara, geralmente o papa é um cardeal de muito tempo. O cara é cardeal há 2 anos, já virou papa. Interessante. A função que ocupou por menos de 2 anos antes de se tornar papa. Algo raro na igreja moderna. Caralho, eu nem tinha lido isso. Durante Toma! Ah, caraca! Olha. Ah! Ficou muito feliz, né, velho? Foi genuíno, velho. Sim, Olha, caramba, o jornalista aqui, ó. jornalismo. Porra, era jornalista, né? Era jornalista esportivo. É? Era. Não sabia, não. Apareceu na TV, apareceu lá, Ryan Santos. Aí é santo. Santos. O santo mesmo. Falei Santos. Já tá trabalhando a ideia, né? Não. O santificado de Ryan Santos. a internação de Francisco, Prevost foi o responsável por liderar uma oração pública no Vaticano pela saúde do pontífice. Bom, tá aqui a matéria. Agora vou eu futucar os tweets do Papa Leão XIV. Fudeu, acabou-se. Acabou pro Leão, acabou-se. Acabou-se pro Leão, acabou. J.D. Vance is wrong. Jesus doesn't ask us to rank our love for others. Ok? Então, ele está usando as redes dele. Isso aqui deu 715 mil views na época lá, em fevereiro. Para bater no vice-presidente americano. Que, porra, se promoveu como católico. E foi lá. Foi a última pessoa, uma das últimas pessoas a receber bênção do Papa Francisco. Estranho essa sucessão de fatos. Tem foto, a gente falou em outro vídeo, tem foto do J.D. Vance ali com o Papa Francisco. E, pô, por um acaso, um dos últimos tweets do novo Papa é batendo no J.D. Vance, que é o braço direito do Trump. Próximo, ó. Cardinal Dolan, why Donald Trump anti-immigrant rhetoric is so problematic. Então, ele foi lá e compartilhou uma matéria do Washington Post, 10 anos atrás, metendo o pau no Trump. E o que ele fala sobre imigrantes. E aí, os comentários desses tweets cara, ele é liberal, ele é de esquerda. E os católicos precisam se olhar no espelho. Okay? Os seus líderes e o Papa não representam os seus valores. E aqui, cara, eu vou ler esse aqui em inglês, ó. He's a liberal. Catholics need to take a deep look in the mirror. Your leaders and Pope do not stand for your values. The one true King, Jesus Christ, and the Bible should lead you. Not some liberal evangélico from falando. O evangélico padrão. Evangélico falando bosta. Chicago. Um esquerdista de Chicago. Acabou-se. Eu ia falar agora. Raul dos Santos vai destruir o Leãozinho. Então o pessoal aqui, pelo menos os católicos americanos, não gostaram dessa notícia e não gostaram dele, tipo, ficar batendo no... É porque não é católico americano, muitas vezes. Às vezes é americano católico, né? Primeiro americano, depois católico, né? Porque o americano adora ser rebelde com tudo que existe. Tudo tá ruim. Adora rebelar com a autoridade, agora adora essas coisas. Tudo tem que reclamar, tudo é um problema, tá, velho? Se o Papa, se o cardeal não tira uma foto com a ponto .40 tirando em mendigo, não vale a pena, tá, velho? O Trump ficar batendo no Trump pelo Twitter. Mais um tweet aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, ainda dá tempo de puxar a capivara desse papo aqui nos tweets, tá? Ainda dá tempo. Puxa a capivara. Ó, aí, ó. Ó, apagou um de 2020, ó.
Thank you. We need to hear more from leaders in the church to reject racism, seek justice. Aí o pessoal batendo, chamando ele de esquerdista, de homossexual, de woke, Caralho, de homossexual. que Twitter, velho. Seu Twitter, velho. E aí o pessoal tá falando, looks like Catholicism is going to have another run of an extremely liberal pope. É um pope, um papa de esquerda, um papa liberal, um papa pró-gay, pró... Ok? A agenda de esquerda. E, de novo, rapaziada, a agenda da esquerda não é uma agenda cristã, não é uma agenda católica. É a agenda do inimigo. A woke, eles são feitos exatamente para acabar com a fé católica, a fé cristã no Ocidente. Ok? E depois acabar com os brancos. Entendeu? Toma. Então... De novo, não tem Impecável, base cara. ainda Ele tá vendo o que ele vai falar. Acho que Ele tá olhando os comentários. ele não soube o que falar tipo, sobre isso. Tipo, já desconectou tudo que ele falou antes, velho. Desconectou tudo que ele tá falando antes. Ele Não só isso, né? Não, então que o vídeo vai acabar logo dali. Se você fosse basear no Twitter, por exemplo, na eleição de 2020, Ciro Gomes era presidente. Sim, e novamente, ele tinha até comentado ali, pô. Ah, na igreja onde eu vou, se passar a imigração, leva todo mundo. Óbvio que ele vai ser contra o bagulho anti-imigração. Vai tirar um monte de gente da paróquia, cara. Fiéis católicos vão sair do país. E às vezes não são pessoas ruins, cara. É. Ainda mais se frequenta a igreja. Não só isso, tipo... É foda essa questão da imigração, cara. Porque tá sendo... O significado aqui se perde, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tô aqui defendendo a noção da imigração, parece que eu tô dizendo que qualquer pessoa pode estar no país a caralho e foda-se tocar os aralhos. Não. Cara, já existe uma lei contra crime. Sim. Tá ligado? Se o cara tá cometendo um crime, ele vai ser preso. Sim. Agora, tipo, a agenda anti-imigrante é o quê? A agenda anti-imigrante é tirar os imigrantes. Sim. E nem todo imigrante é ruim, cara. Sim. E tem uma outra parada. Esses padres, por exemplo, no caso dele, que é um missionário, ele vê a situação do peru. Ele vê que muitas vezes os caras deportam um cara e acaba a vida do cara. Dificulta muito a vida do cara, velho. Sim. Porque muitos imigrantes saem do país, muitas vezes por condições melhores, não só de trabalho, mas de vida. Uhum. Tá ligado? De vida mesmo. Uhum. E Estados Unidos é cheio de burocracia pra entrar. Cheio de burocracia, cara. Nunca que alguém com urgência, de fato, de questão de vida mesmo, vai passar por toda aquela burocracia assim, vai entrar no país de qualquer jeito mesmo. Pelo amor de Deus. A pessoa, ela se ferra totalmente. para analisar isso, mas de tudo que eu falei aqui, ponto positivo. A idade dele jovem. O fato dele vir do Novo Mundo, experiência no Peru, Estados Unidos, que são os lugares onde vai ter católico nascendo. Já não dá mais para ter um papa europeu num continente onde ninguém é católico, só os velhos. E o fato dele ser agostiniano e bater com filosofia. O ponto negativo. Por que eles estão no colégio Santo Agostinho? Não sei, cara. Não sei, cara. Por que o Rio dos Santos ele tem que fingir que ele sabe do que ele tá falando, velho? Eu, por exemplo, não vou fingir aqui que eu sei o que significa ser um agostiniano. Não sei. O que ser um agostiniano? Tá, da Ordem de Santo Agostinho. Porra, óbvio, agostiniano, mas... E aí? Tem lá a regra de Santo Agostinho, mas eu não sei o que consiste a regra de Santo Agostinho. Eu sei que ele citou uma palavra do Santo Agostinho lá, uma regra do Santo Agostinho lá. Uhum. No discurso dele, tá ligado? Uhum. Ele citou lá. Eu não sei o que significa ser um agostiniano. Tipo, filosofia. Pô, cara, mas... Qual o cardeal hoje que Não leu Santo Agostinho, eu não gosto de Santo não leu Santo Agostinho, não leu São Tomás, não sabe de filosofia? Qual o cardeal hoje que não sabe nada? Acho que é porque ele não manja, né? Do background que todo cardeal, todo esse pessoal tem. Não só isso, ele não falou, por exemplo, que o Leão XIV, ele apareceu lá igualzinho o Ratzinger. Fez uma referência direta ao Ratzinger, tá ligado? Então, tipo, o que isso significa? Não sei, não dá pra saber ainda, não tá em prática ainda. Uhum. Nós vamos descobrir nos próximos anos o que isso significa, tá ligado? Uhum. Mas dá pra ver claramente que ele
simbolicamente ali impôs bastante coisa. Por exemplo, ele falou da questão do não prevalébulo, né? Uhum. Ele fez várias referências bem fortes ali da Bíblia, de Santo Agostinho. Ele falou bastante, inclusive ele teve uma posição bem forte ali, já começou falando de Nossa Senhora, né? Começou rezando um Ave Maria em italiano. Falou de Nossa Senhora. Então ele teve ali um começo ali bem significativo, bem simbólico. Agora, ele ser agostiniano, o que isso significa? Eu não sei muito bem não, cara. Filosofia? Qual cardeal ali não sabia filosofia? Eu estudei. Ele estudou no Colégio Santo Agostinho. Ele falando disso, a partir de ter estudado do Colégio Santo Agostinho. Porque assim, eu não conheço muito bem esse Leão XIV. Não conheço o Santo Padre. Mas, será que... O que ele falaria, por exemplo, do Sarrá, por exemplo? O Sarrá é filósofo? Fala de filosofia? O Papa não precisa ser filósofo, né? Não, mas é porque... Eu não tô falando disso que precisa ser, mas é porque hoje, no processo de ser um cardeal, ele é um cara que sabe muito de filosofia e muito de teologia. Uhum. Tá ligado? Não é que nem antigamente que, tipo... Sei lá, o cara que era papa nem sempre sabia de filosofia nem nada. Mas hoje sabe. O cara tem 69 anos, tá 30 e tantos anos na igreja fazendo o quê? Tá ligado? Chegou a cardeal. O negativo é, cara, esquerdismo, agenda woke, não combina com católico cristão, com os valores nossos. Bom, quero saber a sua opinião disso tudo. Coloca aí nos comentários. Vocês sabem mais de igreja do que eu. Vocês sabem mais de catolicismo do que eu. Então hoje, especialmente hoje, eu vou dar uma atenção muito grande ao que vocês escreverem nos comentários. De novo, aconteceu 30 minutos atrás, não tivemos tempo para analisar mais a fundo. Teremos um próximo vídeo no futuro, cavando mais tweets do... Cavando mais tweets. Ele vai ver lá que ele era republicano, tudo, vai ver que... Sim, não sei, mas... Vai ver Mas que o que... Mas a gente tá falando de um papa. Sim. Os tweets dele, como assim, cara? Eu acho que não era nem dele mesmo os tweets, tipo, ele repostou basicamente, né? Esse gente geralmente tem uma equipe que vai mexer nessas coisas. Paga a gente pra mexer ali. Sim, às vezes o cara... Até voluntário mesmo. Ele não vai ficar no Ou então o cara chega assim, o cardeal, o que você acha desse negócio aqui do Trump? Horrível, tá errado. Horrível, tá errado. Pronto. Assim, não, os cardeais não ficam no Twitter. Os cardeais não Que ficam coisa, no né? Twitter, tô muito ocupado. Ainda mais um coisas. missionário, né? Sim. Dr. Prevost, DR Prevost. E, cara, corra, porque a conta do cara pode cair daqui a pouco. Porque vão cavar. E, ó, ele tinha, no print que eu dei, ele tinha 20 mil seguidores, agora tem 141 mil. Quando você assistir esse vídeo, esses 141 mil aqui vai ser mais, tá? Vão cavar. Olha lá, o último tweet dele, ó. As Trump and Bukele use OVO to the Fed's illicit deportation of a U.S. resident. Once an undock Salvadorian himself do United States. Ele tá sendo contra o bagulho de deportação, a política de imigração do Trump. O próprio Ryan foi contra. Ele até falou, ele disse que ele em país de primeiro mundo é de esquerda, se não me engano ele disse uma coisa assim. Ele em país de primeiro mundo é de esquerda, em país de terceiro mundo ele é de direita. Porque as políticas da direita no primeiro mundo, segundo ele, vão contra ele mesmo. Então, tipo, ele falou mesmo, quando o Trump foi eleito, medidas lá de imigração afetavam a questão da cidadania da filha dele, ele disse. No Twitter ele falou isso. Ele fala que ele tem uma equipe lá que mexe no Twitter para ele, né? Mas enfim. Ele tinha comentado isso daí. Mas, tipo, pô, são coisas que afetam, né? E o Prevost, como alguém que tem muita experiência no quê? Num país de terceiro mundo, ver essas coisas todas, usar o próprio raciocínio do Ryan Santos, do sociólogo Ryan Santos, né? Então, tipo, faz sentido ele ter essas posições anti-política imigratória do Trump. Faz total sentido. Tá batendo no Trump aqui ultimamente, aqui nos tweets dele. E no J.D. Vance. Coisa católica, mas esses últimos aí batendo no Trump foram um ponto fora da curva. Só tweet católico. Promovendo a igreja. Batendo no Trump. Batendo no Vance. É isso. Vai lá seguir
DR Prevost. E vai Tu vê? criticar aí o... Ele fica mó tempão sem falar, ele faz assim... A internet deixa rastro. Ele fica mó tempão sem falar, cara. Vou ter que aprender a fazer isso aí. Cara, vamos lá. Tem algumas coisas aqui de grande final pra gente incorporar aqui e falar algumas coisas pra vocês. Vamos lá. É estranho. Muitas pessoas que estão criticando o atual Papa, Leão XIV, por ele estar criticando Trump. Mas vamos fazer uma retrospectiva leve. As mesmas pessoas que dizem não serem a favor desse tipo de agência sinodal ecumenista tá reclamando que um cardeal católico tá criticando coisas erradas de um presidente protestante? É isso? Pois é. É mais ou menos isso. Ah, o J.J. Vance é católico. Tudo bem. Mas, pra todo católico, a suma autoridade é quem? Quem é um sumo pontífice? O Papa, sim. O Papa, não é? Uhum. Uma das características do Leão XIII é que o Leão XIII nunca poupou ninguém, no sentido das suas formas de crítica. Porque ele é o Papa, ele é católico. Inclusive, o Leão XIII foi ecumênico até. Foi. Foi com ele que começou o processo lá todo de admissão de vários padres, desse pessoal todo lá da igreja anglicana. Sim, não. Bagulho. O que São Paulo fala na hora da divisão? Esforcei-vos para que entre vós não haja divisões, mas que sejam só... Esqueci o resto que ele falou. Ah, lembrei. O bagulho que ele falou Santo Agostinho foi nesse negócio de ser um só. Uhum. Um dos negócios lá de Santo Agostinho, tá ligado? Uhum. Mas enfim. Como é que você pode... Veja só, essa divisão de esquerda e direita é uma divisão do mundo, gente. Esquerda e direita é uma coisa do mundo. Eles estão lutando por coisas do mundo. Eles estão lutando pelo poder mundano. Esquerda e direita é uma luta pelo poder mundano. Esquerda e direita não é uma luta espiritual. Esquerda e direita é uma luta pelo poder mundano. Se que o Ryan colocou uma questão espiritual nesse sentido. Mas não é espiritual, é mundana. E se for espiritual, é o espiritual material. E a gente sabe qual é o espiritual material mundano, né? É Satanás, porra. Então, assim, você não pode limitar suas visões, principalmente sobre papas entre esquerda e direita. Não pode. Não pode. A igreja católica é muito mais velha que isso. Não só muito mais velha que isso, mas muito mais sábia do que isso, muito mais rica do que tudo isso. Sim. Ela compreende o transcendental. Ela é muito maior do que isso. Satanás ofereceu o que para nosso Senhor Jesus Cristo no deserto? Os reinos. Prostra-se perante a mim. Ofereceu os reinos, porra. Esquerda e direita é uma questão mundana. Mundana. Papa Leão XIII foi extremamente contra o socialismo e extremamente contra uma perspectiva liberal. Ser contra liberal, gente, não é sua definição vã e porca e rasa, que é sobre economia, não. Ele estava criticando, a igreja critica um certo tipo de liberalismo. Uma compreensão filosófica política de liberalismo. Uma luta contra a igreja católica. Não limite a igreja católica ao seu mundo. O limite do seu mundo não é o limite do mundo, porra. Wittgenstein já dizia. O limite do seu mundo não é o limite do mundo. Sobre aquilo que não se consegue falar, deve se calar. Não é? Sobre aquilo que a gente sabe, não sabe, a gente fica calado. Tentar analisar, pô, esse aqui é de esquerda ou de direita, pô, bateu no Trump, então esse papo é progressista. Não faz sentido, cara. Será que o Leão XIII ia gostar do Trump? Tu acha que ele ia gostar do Trump, Edson? Não. O Leão XIII foi o papo que condenou o americanismo. Pois é, né? Veja só que coisa. Uma excelente informação. Nem sabia disso. Mas pra quem não sabe, o americanismo é quem acredita que o povo americano tem uma missão específica no mundo, né? A noção toda do excepcionalismo, né? Estados Unidos é a nação cristã por excelência. Que o Olavo falava. Vamos lá. Não limite-se a isso. Papa Leão XIII não ia gostar do Trump. Ele não ia dizer, Trump, wow, let's make America great again. Não. Não ia. Inclusive, aquele Figueiredo lá, do bolsonarista,
Tava falando, o Papa Francisco tava falando contra o muro, mas olha que o Vaticano tem muro. Ele não sabe nem a história do Vaticano, né? O Vaticano, diferente dos Estados Unidos, o Vaticano foi atacado. Inclusive o Vaticano é aberto. Sim. É aberto. Mas a igreja lá tem os muros, tá? Tipo, o Vaticano lá... Ah, sim, mas porque antes era a cidade inteira de Roma que era da igreja. Eram várias regiões, não tinha um muro separando os estados papais do resto. E não era... E proibido todo mundo de entrar. Uhum. Não, é porque tava sendo atacado. Atacado. Tinha Bum! guerra e tudo, sim. Otomanos. A guarda suíça, de 1527. O ataque dos protestantes ao Papa. Foi dos franceses. Mercenários... Franceses. Mercenários alemães, não? Eu vi hoje isso. Era mercenário alemão, sim. Mas eram luteranos. Contratado pela França. Contratados por franceses. Pra atacar. E invadiram. Destruíram a porra toda. E a guarda suíça, graças a Deus, conseguiu defender o Papa. 189 homens versus 1000 mercenários. 189 homens venceram. O Vaticano foi atacado mesmo, com canhões. Otomanos. Uma porrada de gente atacou o Vaticano. O muro ali não é de enfeite, não. Não é pra impedir mulher grávida e gente fodida de entrar no país, não. É se protegendo contra armas, contra as coisas reais, contra muçulmanos, contra protestantes que atacaram lá naquela época, em 1527. Não é de enfeite aquilo dali, não, cara. Não é pra impedir imigrante, não. É pra impedir gente armada, doida pra matar o Papa. Não limite o seu mundo. Não limite o mundo ao seu mundo. A sua porca visão e rasa visão de Pires. O mundo não é assim. Definitivamente não é. O mundo não é tão pequenininho. O mundo não começa e termina quando você nasceu, diabo. Não é possível. O mundo não começa com rios, não. O mundo não começa com a foto sua, não. E termina com a sua morte, não. O mundo é muito maior do que isso. E só consegue compreender isso quem estuda. E o que nós podemos oferecer aqui no Alta Linguagem é isso. Aqui no Malboraed. O que eu posso oferecer para vocês são os nossos vídeos diários. E a nossa plataforma. E os nossos produtos. Tem aqui, ó, pra você estudar, velho. Pra você ler, ó, pra você ouvir, ó. Eu tô mastigando e botando na tua boca, que nem a porra de um passarinho. Comendo e botando na sua boquinha, meu filhote. Aqui, ó, audiobooks comentados, cursos, tudo isso aqui em áudiozinho pra você ficar ouvindo no seu computadorzinho, no seu celular. Eu faço você rir, eu faço você entender, a gente faz você compreender as coisas. O Adanska fez uma porrada de conteúdo aqui. Tu acha teus conteúdos bons, importantes, Adanska? Acho que ia agregar. Não ia agregar? Você não fez de coração, interesse seu sincero? Uhum. Sim. Tem uma porrada de coisa ali. O link tá na descrição. Se você não quiser comprar a plataforma, compre nossos e-books. Ajude esse canal a continuar. Eu quero iguais aqui nesse canal. Link na descrição dos nossos produtos. Muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Hype o vídeo. Se você chegou até aqui, por favor, hype. Compre ali os livros. Compre a plataforma. Estude. Não seja tão limitado. Não limite o mundo, a sua perspectiva, a seu mundo pequenininho, não. De Bolsonaro, Lula, Trump. Isso é nada. O que foi que nosso Senhor falou quando saiu do templo dos fariseus? Tudo isso aqui vai virar o quê? Pedra. Vai virar nada. Isso aqui vai ruir, vai cair. A Casa Branca, um dia, vai cair. Ou não vai, Adams? Vai. A Casa Branca vai ser, no máximo, uma memória muito longe. O STF, no futuro, tudo vai ruir, o tempo vai tudo virar poeira. Tudo vai virar poeira, porra. Muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Tamo junto.